Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Mari e a gente vai ter mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre o papel da imaginação na educação de Charlotte Mason. Então a gente já vai estar trabalhando agora a parte 4 e final do artigo do J.D. Rose. Tem sido uma delícia se debruçar sobre esse artigo esses últimos tempos. E agora a gente vai encerrar essa etapa, logo logo vai ter coisa fresquinha saindo. Mas a gente ainda precisa falar dessa parte final que ele fala sobre a imaginação dentro da educação. Ele fala também sobre a composição do currículo, sobre as coisas importantes. Então a gente vai terminar esse artigo ainda com essa força de falar de tanta coisa importante. E então hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a imaginação. E eu que sou uma pessoa super imaginativa, eu costumo sempre falar que na minha cabeça as coisas são muito mais legais que na cabeça dos outros, porque eu sou super imaginativo. Que bom saber disso, muito bom. Conta pra gente, Mari, qual é então o papel da imaginação dentro da educação? O que a Charlotte falava sobre isso? Sim, ok. Eu acho que a gente pode tocar um pouquinho numa crítica que o J.D. Rose fez no artigo, que ele diz que a educação, ele escreveu no contexto dos anos 60, né? E ele diz que a educação mudou desde a época em que Charlotte Mason escreveu, que faz mais de um século, né? Mas muitas das queixas dela ainda existiam. E se a gente for parar para pensar, a gente já conversou um pouquinho sobre isso lá no episódio 7, eu acho, né? Os perigos da educação moderna. E o J.D. Rose está praticamente falando de uma coisa que a Charlotte Mason já falava e que a gente ainda vê, né? Ele fala de uma estreiteza do currículo. Essa estreiteza do currículo é um resultado de uma educação utilitária, de uma educação que começou lá na Revolução Industrial, e eu acho que o Eric pode dar mais contexto histórico do que eu, com a imaginação dele, ia ser ótimo. Mas que o papel da educação começou a sofrer uma grande transformação naquela época. E ele ainda, apesar de ter visto algumas melhoras, o J.D. Rose, há uns anos, né, 40, 50 anos após o falecimento da Charlotte, ele está escrevendo, dizendo que ainda existem coisas que não mudaram e que a gente ainda vivencia hoje. Essa estreiteza no currículo, como ele fala, é um currículo, né, de muitas escolas tradicionais, de muitos sistemas educacionais que nós vemos hoje, que ele te diz assim, né? Essas são as coisas que tu tem que aprender, as mais importantes, para te poder passar na prova, para te poder entrar na faculdade, e é isso, né? Mas a gente sabe que crianças nascem pessoas. A gente volta lá para os princípios da Charlotte. Cada criança nasce com capacidade para receber as ideias vitais que vão levar ao conhecimento e uma educação completa, não só uma educação para ela ter uma profissão. Claro, ela vai ter uma profissão se Deus quiser, a gente vai ajudar elas a chegar lá. Mas a gente tem que pensar também que a educação dela vai além do acadêmico, né? É o inteiro, é ela toda. E a Charlotte viu essa necessidade de nós termos uma educação que seja ampla, que incorpore muitas coisas, né? E nós vamos falar mais com detalhe, como o Eric falou, a gente está chegando no finalzinho do artigo e a gente vai entrar no currículo, nas disciplinas, mas hoje a gente quer falar da imaginação, né? Então, essa estreiteza do currículo, a crítica que o J.D. Rose faz, ela diz, talvez isso esteja acontecendo, tenha acontecido, está acontecendo ainda, ele reside no nosso fracasso em permitir a poderosa força de imaginação em cada criança. Parar para pensar, né? E me diz uma coisa, Mari, como é que você estimula a imaginação dos seus filhos enquanto você os educa? Então, o fato de nós
proporcionarmos, né? Quando a gente pensa na educação dos nossos filhos, a Charlotte usa essa analogia com comida. Um banquete farto. Imagina assim, imagina. Agora que eu falar para o Eric, imagina, eu já sei que ele vai estar imaginando coisas mirabolantes. Então, imagina assim, um banquete onde tu tem vários pratos deliciosos e tu vai comer um pouquinho de cada um, porque tu quer saber como cada um, né? Qual é o sabor de cada um, a textura, o cheiro. É tudo muito empolgante isso. E com a educação dos nossos filhos em si, a gente segue o mesmo princípio. A gente oferece um banquete farto com disciplinas variadas. A gente não limita, a gente não anda nessa ruazinha estreita, dizendo, não, é só matemática, português, gramática, que é o principal, talvez algumas ciências, e pronto. Um pouquinho de história. Não, nesse banquete farto a gente vai experimentar de várias coisas, de artesanato, de apreciação de artistas, de compositor, música clássica, outras músicas do mundo, poesia, latim, língua estrangeira, recitação, enfim, ele abrange muitas coisas. E a gente apresenta essas disciplinas de uma forma viva, ou seja, a gente traz ideias, a gente apresenta os fatos de forma literária, né? Então, imagina assim, a criança vai estar lendo a biografia de algum personagem histórico, vão conter datas históricas, vão conter coisas importantes da história, mas escrito de uma forma literária, em forma de conto, onde a criança vai estar criando um relacionamento com aquele personagem. E aí é que está uma das coisas que a gente precisa lembrar. A Charlotte vai falar nesse artigo que a gente está, né, que a gente está explorando, que a educação é uma ciência das relações. Então ela vai falar. E nisso a criança usa a sua imaginação para criar essas relações, né? Ela fala, a incrível imaginação vivificante da criança é parte integrante de seu intelecto. E ignorar ou destruir isso é um ato criminoso, enquanto desenvolvê-lo é um ato de criação. E eu não sei, Mari, se você... eu gosto um bom tanto de neurociência, por exemplo, e de técnicas mnemônicas. Eu dou aula de inglês. Então, toda a questão de como a memória do ser humano funciona é uma coisa que eu tenho que estudar, né? E uma das coisas que são muito interessantes, quando a Charlotte fala dessa questão da imaginação, da criança poder aprender algo vivo e traçar dentro da cabeça dela aquela história, eu não sei se você sabe disso, mas nos processos mnemônicos que tratam da memorização, quando você vê pessoas que têm memórias fantásticas e gravam muitas coisas, o que elas ensinam a gente a fazer é exatamente gerar cenas imaginativas. Então, por exemplo, se você tem uma lista que diz lá caneta, parede, amor, enfim, se você tem uma lista de coisas, a melhor maneira de você lembrar é você gerar cenas em que você consiga trazer uma imagem vívida à mente e você consiga escrever uma história com ela. Então, se você quiser lembrar essa listinha de coisas que eu falei, por exemplo, você pode imaginar uma grande caneta bem colorida presa numa parede tentando sair. E pronto, você já tem na sua cabeça, se você gerou essa imagem enquanto eu estou falando, você já não está mais guardando uma lista. Caneta, parede. Não, você tem uma canetona, porque ela veio primeiro, e uma paredinha. E aí elas têm cores dissonantes. E aí, se você quiser adicionar mais uma coisa, você pega, então é a canetona que está presa na parede, e a parede está sendo iluminada pelo sol. Então eu já sei que é caneta, parede, sol. E aí eu vou lembrar, sei lá, de alegria. Então eu já lembro, é uma canetona que está numa paredinha, o sol brilha e o sol fica alegre de ver a parede. E você vai gerando essa história. E o que era uma lista de
10 nomes, de 5 datas, de 12 números, passa a ser algo vivo. Então, repare que, se a gente for olhar, e até uma observação rápida, a educação aí nos Estados Unidos ela ainda é bem melhor do que no Brasil, nisso de oferecer um banquete, porque numa escola americana você tem ali X matérias obrigatórias, mas você tem um monte de matéria opcional. Aqui no Brasil, não. É aquelas 10 matérias e você tem que fazer tudo daquelas 10 matérias, não interessa se você está estudando no sul do país, no norte do país, enfim. Sim. Então aí você ainda tem um pouco mais de variação, até de você fazer trabalhos em madeira, de você participar de banda, de coral, e todas de teatro. Nas escolas americanas tem bastante disso. Então até a escola americana já está muito à frente no Brasil em termos de deixar as crianças escolherem. Aqui a gente tem bem pouca escolha, é bem quadradinho o negócio. Mas essa questão da imaginação, mesmo quem super estuda a memória, por exemplo, eles vão te dizer que se você imaginar, você vai memorizar melhor. Então, mesmo quando a educação é tão focada em ser utilitária, ela é tão focada em não só ser utilitária, mas em memorizar fatos e tudo mais, mesmo para isso, a imaginação tem um fundamento. Mesmo nisso, a imaginação ajuda. E o quanto a gente está desconectado disso, né? Sim, eu acho super interessante esse ponto, né? Porque, assim, a imaginação vai nos ajudar, mesmo se as circunstâncias não são as melhores, Sim. né? E uma coisa que acaba terminando com a imaginação da criança, né? Enfim, não dando isso, que acaba não dando uma oportunidade para crescer, é justamente isso. É um perigo real das aulas, do propósito da educação ser, né, o método ser o uso de questionário, prova, teste, da criança crescer com essa ideia de que ela só precisa ingerir e colocar para fora naquele momento que ela é pedida e pronto, né? Aí isso realmente mata a imaginação da criança e pode ter uma consequência negativa também, que qual é essa consequência negativa? Essa consequência negativa, a Charlotte fala, a imaginação pode se tornar um templo de autoglorificação. E aí eu convido, né, quem está aqui com a gente, descobrindo Charlotte Mason, a ir lá ouvir o nosso audiobook do volume 4 da Charlotte, chamado Nossos Corpos, Nossas Almas, onde ela faz uma alegoria do reino da alma humana, né? Ela pega o ser humano e nos explora, colocando nesse contexto de um reino. A gente falou já muito sobre isso, então eu te convido, né, quem está nos ouvindo, nos vendo, a gente vai deixar o link aqui também, da onde achar informação sobre esse reino da alma humana, né? Mas ela fala que se a gente eliminar a imaginação do processo de educação, se a gente escolher métodos que vão né, eliminar a imaginação, isso que a criança já vem equipada com a imaginação, ela já está pronta, a gente não precisa fazer mais nada, está ali facinho. Mas a gente tem que se dar mais trabalho, claro. Então, se a gente for se a imaginação for eliminada, nós corremos o risco de deixar a imaginação se tornar uma mestra, um mestre, ao invés de um servo, né? E lá no volume 4 a Charlotte explica isso, que nós temos desejos, apetites que nos beneficiam se eles forem os nossos servos, mas nos prejudicam se eles se tornam os nossos mestres. E a imaginação, acredite ou não, sofre a mesma consequência. Ela fala que a imaginação não deve fazer retratos da própria pessoa, de gerar essa autoglorificação, né? Ela diz que a imaginação ministra como deve ser para a alegria e amplitude da vida.
mas ela tem, infelizmente, seus dois assombrosos demônios, o si mesmo e o pecado. E lá no volume 4 ela explica esse si mesmo, ela dá exemplos de uma criança que na imaginação dela é só ela é a princesa do castelo, ela domina todo mundo. A criança vai estar usando, ela vai estar usando a imaginação, mas não de uma forma que vai edificar ela, que vai ajudar ela a receber a educação que ela foi dada a ela de direito, né? Então a gente acaba tendo que pensar nisso também, né? Uma coisa que eu não tinha refletido muito até eu chegar nesse ponto, eu falei, nossa, a imaginação também, porque a gente sempre pensa que imaginação é uma coisa boa, desenvolver imaginação é uma coisa boa, né? Mas pode ter esse perigo também. Sim. Assim como a imaginação pode te ajudar a memorizar uma lista, que você está fazendo alguma coisa, ou até achar um sentido em alguma coisa nova, a gente pode ver ao longo da história pessoas que geraram inovações extremamente esquisitas, e porque a imagem era muito boa, muitas pessoas vieram, né? E se a gente trouxer isso para o lado da história da igreja, do cristianismo, você vê quantas pessoas erraram feio no caráter de Cristo, quantas pessoas geraram guerras porque imaginaram coisas sobre Deus e adoraram o que eles imaginaram, né? E é como você estava falando, se a sua imaginação é sobre você mesmo, você pode se imaginar mais do que você é, e isso te tornaria arrogante, egoísta, centro de todas as coisas, ou você pode imaginar menos do que você é, e assim você entrar em princípios de depressão, em princípios de não conseguir achar solução. Então, você ficar nisso, você fantasiar sobre você imaginar coisas sobre você que não vêm da palavra, que não vêm da verdade sobre quem você gera inúmeras doenças mentais, inúmeras doenças emocionais. E como você falou, né, se existe esse demônio da imaginação chamado pecado, muito pouco erro acontece simplesmente por ser erro, mas os grandes pecados passam por uma fase grande de fantasia. Uhum. É claro que existem coisas que a gente não sabe que estão errado, ou a gente não tem uma opinião, enfim, tem um monte de coisa. Mas nos exemplos clássicos que se dão, ninguém rouba um banco sem antes cobiçar aquele dinheiro e sonhar com ele, e fantasiar com ele em como pegar, em como acessar aquilo ali. Num casal não existe traição sem que exista essa cobiça, essa fantasia ou essa imaginação quanto à ação pecaminosa antes de que ela realmente ocorra. Né? Ninguém, poxa, roubei o banco, mas foi um acidente, eu estava passando por aqui e alguém achou que eu era um ladrão, jogou o dinheiro em cima de mim e eu nem percebi, estava saindo com o dinheiro, mas nem vi o que... Não! Você imaginou aquele dinheiro sendo seu, você imaginou o pecado. E assim como, de novo, a imaginação hoje em dia ajuda atletas de alta performance, porque eles vão treinar e eles vão se imaginar arremessando a bola de basquete ou acertando a bola de beisebol, um novo jeito de chutar. E na imaginação eles operam aquilo com detalhes tão grandes que às vezes na hora e na velocidade que eles estão praticando, eles não conseguem. Então tem casos de jogador de basquete que eles precisam lançar a mão e daí eles querem segurar o dedo um pouquinho mais. Na hora que você está só jogando, você não consegue imaginar, você não consegue estar cuidando do quanto o seu dedo está tocando na bola. Mas na imaginação você consegue, olha, eu vou soltar e esse meu dedo vai ficar em contato com a bola até o final. E você executa isso na imaginação, isso ajuda atletas de alta performance a executar o passo melhor. Faz parte do treinamento deles a visualização do arremesso de lance livre, a visualização do bom passe no futebol, do chute a gol, tudo isso faz parte. Então a imaginação é uma aliada, né? Mas até trazendo o que você tinha me pedido,
historicamente, o que acontece, o que aconteceu na história? E se a gente voltar lá atrás mesmo, nas ideias de educação judaicas, lá atrás, tempo de Moisés, essa coisa arada toda, como é que era a educação? Era me siga e aprenda comigo, a mentalidade, certo? Então, existiam, e se alguém tem origem judaica e pode saber mais do que eu nisso, por favor, deixe um comentário, me corrija se eu estiver falando alguma coisa. Eu não tenho origem judaica, o que eu sei é de leitura, então eu quero explicar algo que talvez eu não saiba com toda a plenitude, mas se você entende disso melhor do que eu e você puder me explicar, deixa um comentário aqui embaixo, eu adoraria trocar essa figurinha com você, para que eu possa entender melhor, porque eu sou fascinado pela cultura judaica, principalmente a antiga. Enfim, então, o modo de aprendizado era: alunos fazem perguntas, e nas perguntas que eles fazem, eles vão buscando soluções, e o professor instigava essas soluções uns dos outros, mas, em grande parte, esses alunos viviam caminhando com os seus professores. Eles não estavam, olha, agora você vai para a aula, mas eles passavam uma época formativa deles vivendo com os professores, caminhando com os professores. Mesmo no início da civilização grega, esse tipo de costume ainda era comum. Mas até ele comenta aqui mais para frente sobre já nos gregos esse formato de um fala e os outros ouvem já era comum naquele tempo. Uau! Né? Você vê artesanatos de cerâmica grega com essas imagens de alunos sentados e um professor falando. Então, pensa desde quando a gente está nessa tradição que vem dos gregos. Mas, ao longo dos séculos, o que acontecia muito era que as ideias muito novas, elas eram rechaçadas, porque quando você trazia algo logicamente perfeito, para você aceitar algo novo, você precisava comprovar a falsidade daquilo que tinha sido provado antes. Sim. Então, as ideias não fluíam assim, tipo, o que será que acontece se eu pintar isso aqui de roxo e vermelho ao mesmo tempo? Vamos dizer que se tivesse uma regra de cor, você vai assim, olha, já foi provado 70 anos atrás que a mistura de roxo e vermelho não é uma mistura boa. Então a gente já não faz isso. Então se eu te dou a tinta roxa para pintar, eu já nem deixo a vermelha perto para você nem passar pela sua ideia. Certo? Então isso acontecia muito. Com as inovações científicas e o início da modernidade, que trouxe uma coisa chamada positivismo, o positivismo ajudou grandemente na evolução científica, mas como foi uma ideia poderosa de que o homem podia estudar coisas das quais ele não fazia parte e ele poderia ser 100% objetivo, se livrar da sua subjetividade para poder analisar e julgar as coisas. Essa foi uma ideia tão poderosa que saiu do estudo das ciências naturais e pegou toda a parte de ciências sociais. Quando isso veio para as ciências sociais, alguns novos parâmetros para que você pudesse ser objetivo tiveram que ser criados, como, por exemplo, na história se gerou a análise de documentos históricos para averiguação dos fatos. Como se documentos históricos não tivessem nenhum tipo de viés, né? A gente sabe que, obviamente, se você está escrevendo um documento oficial, você tem o viés do governo, mas naquele tempo você não estava olhando para isso, você estava procurando os documentos e tudo mais. Ponto aonde eu quero chegar. Nas grandes revoluções educacionais, e de novo, se você manja mais de educação do que eu, por favor,
coloca um comentário, me ajuda a entender mais. Eu sou fanático por aprender. Mas o que aconteceu é que, ao descobrir o mundo, principalmente através das ciências e dessa postura mais positivista, gerou-se uma nova maneira de entender o mundo que a gente chama de modernidade, né? E com a modernidade existia essa vontade de que o ser humano se afastasse dos objetos de estudo, porque quanto mais próximo do objeto de estudo, mais parcial, quanto mais distante do objeto de estudo, menos enviesado, menos opinião era, certo? E isso parece ser muito o padrão que fez com que a educação se transformasse, principalmente no que a gente vê hoje no Brasil, né? Em que tudo precisa estar longe. E agora, nos últimos anos, a gente tem feito um caminho inverso aqui no Brasil, onde tudo é politizado. Né? Então, a gente saiu de anos e anos e anos de buscar uma objetividade extrema, e aí a gente veio para uma subjetividade extrema. Como sempre no Brasil, a gente está super atrasado. No mundo das artes, por exemplo, isso aconteceu muito com as manifestações de arte contemporânea, que já a partir do comecinho dos anos 1900, eles romperam com essa modernidade, com essa necessidade de sermos objetivos, e veio um grande surto de subjetividade através da arte moderna, através da arte contemporânea, principalmente, que era essa exaltação, entre aspas, da subjetividade. Então, eu te digo que isso aqui é arte porque eu, que sou artista, determinei que isso é artístico. E começou todo esse discurso. Então, se você for olhar para isso, o que a Charlotte Mason estava falando não era nem, por um lado, essa hipersubjetivação de tudo, e nem a hiperobjetivação de todas as coisas. E isso é uma coisa que eu acho fantástico, porque na época em que ela escreve em cima do que ela está vivendo, é aonde a coisa vem para começar a lançar um positivismo extremo, mas ela, porque está guiada pela palavra de Deus, ao invés dela entrar nesse resgate histórico do passado grego e essa exaltação da objetividade, ela coloca claramente isso. Olha, você precisa, quando ela diz você precisa imaginar, ela está dizendo você precisa trazer isso para você, enquanto o mundo da época dela estava dizendo não, eu preciso levar isso para o mais longe possível para que eu estude sem interferir. E ela está dizendo, não, você precisa trazer, você precisa imaginar, para que você possa lembrar, para que você possa guardar. E é muito interessante para mim entender que ela esteja fazendo isso. Porque no Brasil eu vejo que essas ideias, se elas chegaram aqui, elas não são aplicadas de uma maneira interessante. E hoje a gente está extrapolando tudo para que tudo tenha uma agenda, para que tudo tenha... a gente parou de buscar as coisas não sendo enviesadas ou não tendo viés, para agora a gente enxerga viés até no que não tem, ou não deveria ter, e em todas as áreas da vida brasileira a gente vive uma guerra de posições políticas. Porque se tudo tem um viés, qual é o viés que você vai assumir para você? Qual é a bandeira que você levanta? E uma vez que você levanta a bandeira, você precisa estar profundamente envolvido nesse viés com todas as coisas. E isso é uma parte que choca hoje em dia. E uma coisa assim que né, a gente está falando da questão da imaginação, né, que nós podemos resgatar na nossa casa, no nosso lar, pelo menos, né,
Mas a Charlotte era uma pessoa tão à frente, né, do tempo dela, que no próprio currículo, assim, ela não te dava uma lista de livros que tu deveria seguir todo ano para o resto do currículo da criança, parará. Ela sempre estava buscando o melhor livro, seja antigo, seja da atualidade, ela sempre estava, e ela falava, a gente precisa apresentar os dois lados da moeda, de uma certa forma. Ela não tinha uma posição política, digamos, que diria, não, o meu currículo só vai ter esse tipo de livro, porque é isso que eu quero. Não, ela lia, nossa, ela lia muito, ela buscava o que era o melhor da época dela, e ela nos chama a fazer isso, ela nos chama a ter essa constância nessa busca. Hoje nós contamos com a internet e com várias pessoas que compartilham, né, de boa vontade o que leituras e livros bons que a gente pode acessar, mas ela mesmo não vai nos dizer, não, dá só essa versão. No próprio currículo dos nossos filhos, a gente quer que eles recebam, tudo vai começar com essas ideias vitais. E eu acho tão interessante uma coisa que ela fala, na verdade, duas coisas que ela fala sobre as ideias, né? Que uma única ideia pode ser uma posse tão preciosa em si mesmo, tão frutífera, que os pais não podem permitir que a seleção de ideias da criança seja uma questão de sorte. Suas lições devem fornecê-lo com ideias que devem contribuir para a sua educação a longo prazo. Então, a gente tem que essas ideias que a gente vai fornecer a eles, através de livros vivos, através da observação da natureza, nesse tempo ao ar livre que a gente fala tanto, mas imagina o quanto isso proporciona para a imaginação da criança, o quanto que ela pode explorar, que ela pode imaginar, que ela... Hoje mesmo eu estava falando com a Janice, com a filhinha dela, pequenininha, que tem uma super imaginação, ela estava me contando um monte de história, coisa mais linda. Ela tem 3 anos e ela já está ali, está nela. O que a gente precisa fazer é dar essa oportunidade, incentivar, estimular, né? E a criança, nós vamos falar sobre isso também, né? Ela vai aplicar narração durante a lição dela, a parte da lição é a narração, onde ela vai estar ela vai receber essas ideias, ela vai receber fatos, informações através de forma literária, que é o que cativa uma criança, ela vai processar na mente dela, eu gosto de falar a palavra ruminar muito, ela vai botar a imaginação dela, a gente não vai estar perguntando para ela quem fez isso, quando quem fez aquilo, isso não ajuda a nossa imaginação, isso nos faz pensar, poxa, eu só tenho que saber isso da história, mas se tem alguma outra coisa que me chamou a atenção, por que eu não posso querer saber isso, né? E esse processo, de uma forma bem resumida, é o conhecimento dela. É o conhecimento dela, não é o conhecimento que eu estou impondo, não é o que eu quero que ela saiba. Então, o meu papel aqui é verificar essas ideias e proporcionar uma variedade de ideias, né? Aí eu só vou complementar isso com uma citação do volume 2, que nós estamos traduzindo, então já dá para citar em português. Eita! Coisa boa. A mente de uma criança não é um mero saco para conter ideias. Antes se a figura for permitida, um organismo espiritual com apetite por todo o conhecimento. Esta é sua dieta adequada, com a qual está preparada para lidar e que pode digerir e assimilar com o corpo, que ela digerir e assimilar como o corpo faz com os alimentos, né? Então, assim, se a gente dá fatos secos, é como se a gente estivesse alimentando ela com serragem, né? E se a gente apresenta ela com uma dieta variada, com essas ideias vitais, ela vai poder empregar a imaginação dela e criar essas relações e desenvolver essas relações com quem ela estiver estudando, seja na história, seja na literatura, até na própria matemática. A Charlotte fala que existe espaço para imaginação também. A matemática é uma das coisas que a gente usa o raciocínio lógico, mas mesmo ali a gente também não descarta o poder da imaginação. E realmente eu gosto um pouquinho de matemática e
Por exemplo, se você começa a estudar e pensar sobre o infinito, por exemplo, e de como o infinito se relaciona com os números e com esse tipo de coisa toda, Maria, eu te prometo, tem coisa que você não tem imaginação o suficiente para abarcar tudo aquilo. É muito legal. E dentro da matemática você tem várias histórias que contam problemas e estabelecem conjecturas matemáticas que você vê assim, meu, como é que esse cara pensou nisso? Que sem sacanagem nenhuma, você é... tem uma história na matemática que eles falam o problema do hotel infinito. E eles dizem mais ou menos só para você ver se você consegue imaginar, Mari. Ok, Eles vai. dizem assim: eu tenho um hotel com um número de quartos infinitos. Ok. Já é difícil de imaginar. Uhum. Toda vez que chega um novo cliente, o recepcionista coloca esse cliente no quarto número 1 e faz com que todos os outros hóspedes mudem um quarto à sua esquerda. Ok. Então, quem está no 1 vai para o 2, quem está no 2 vai para o 3, e assim ele vai indo. Chega uma nova pessoa, essa pessoa entra no 1 e os outros vai mudando. E olha, e é assim que eles começam a traduzir a ideia de infinitude. E daí eles, no exercício eles dizem, então chega um ônibus infinito com infinitos clientes para entrar todos eles no hotel infinito para trabalhar as ideias de infinitudes. E se você tiver imaginação suficiente, você vai descobrir preciosidades na matemática que para a gente é só abstração. Uhum. Se você só desenha aquele símbolozinho do infinito, você não tem nada para fazer com aquilo. Mas quando você aprende a imaginar a matemática como viva, tem tanta coisa genial que você vai ver, tem tanta coisa bela. A gente está vendo a Cotovia de Van Gogh, tem tanta coisa bela que Van Gogh pintou na Noite Estrelada, por exemplo, que são conceitos da física que estão ali e que as pessoas descobriram há pouco tempo. Tem tanta coisa rica, Mari, tanta coisa rica. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é o seguinte. Se ao educar a gente está estimulando a educação, como é que um pai, uma mãe, vai fazer a tutela dessa imaginação da criança para que essa imaginação não vá para esse demônio do si mesmo ou esse demônio do pecado? Como é que você, na prática, exerce mordomia, sabendo que você tem essa função vinda de Deus, da imaginação dos seus filhos que você está estimulando tanto? Olha, acho que de uma forma assim bem sucinta, oferecer um banquete variado de ideias, amplo, rico e generoso, e a gente não precisa esperar até a educação formal da criança começar. Isso começa na atmosfera do nosso lar. A gente pode ter obras de arte que inspiram beleza, a gente pode ouvir músicas, tanto música clássica, outra música de louvor, músicas que são belas, que também instigam a imaginação. No volume 4, eu vou só ressaltar, eu não vou ter tempo de ler todas as citações que eu separei, porque eu praticamente estaria lendo todo o capítulo. A Charlotte fala de uma forma muito legal como que a imaginação exerce a sua função dentro de várias coisas, como eu ressaltei um pouquinho da matemática, o Eric já falou, da história, a literatura, das ciências, mas outras coisas práticas que a gente pode fazer também é continuar lendo para os nossos filhos livros bons, livros de qualidade, livros que tragam personagens que tenham virtudes, né? Que a gente traga essas ideias para a criança poder se imaginar que nem os heróis de livros, né? Aqui, com frequência, eu vejo os meus filhos na brincadeira deles, no tempo livre deles, vivendo essa imaginação, trazendo para fora, botando em prática personagens históricos que eles têm aprendido a respeito, ou viajando por lugares distantes do mundo. Gente, a gente precisa de muita imaginação na geografia.
E até no próprio livro Educação no Lar, no primeiro livro que a Shaw escreveu, ela tem uma parte dedicada ali que dá várias dicas da vida ao ar livre. E uma das coisas que ela fala, e treinamento de hábitos, né? E uma das coisas que ela ressalta é esse tempo que a gente está na rua com os nossos filhos, né? Seja de lazer, brincando, mas às vezes a gente tem oportunidades de olhar para uma poça d'água e imaginar um oceano, imaginar os grandes navegadores atravessando aquele oceano, achando que iam chegar na Índia e não contavam com esse pedação de terra aqui no meio do caminho. Uhum. A natureza oferece, a criação de Deus oferece tanta coisa para a criança poder ter uma imaginação fértil, uma imaginação saudável, né? Que a gente precisa, acho que até simplificar às vezes e só sair para fora de casa. Sim, com certeza. Muito bom, Mas essas Mari. são algumas dicas práticas, Eric. Mas eu já estou assim pensando, quando a gente falar sobre a matemática, a gente vai ter uma conversa muito gostosa contigo. Chegamos lá. Gente, muito obrigado por estarem conosco. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.